Olá pessoal, eu sou o Rodolfo, professor de filosofia. Estou aqui no estúdio do Tela 2. Vim falar um pouquinho para vocês a respeito de um dos temas perguntados no Enem, que é a filosofia política, e nesse sentido nós damos destaque para a figura de Nicolau Maquiavel, autor do livro chamado O Príncipe. Ele tinha a pretensão de que esse livro fosse um manual para um governante, fosse uma receita, um guia prático para ter êxito no governar. Nesse sentido, Maquiavel acaba dissociando. Ele coloca de um lado a filosofia política e de outro lado a moral cristã. O grande mérito de Maquiavel é fazer justamente isso, dissociar a moral, como socialmente ela é apresentada, e o universo político. Dentro do mundo político, o governante, ele poderia ser cruel, ele poderia ser mentiroso, ele poderia ser violento, desde que justificasse, ele poderia agir contra a caridade, ele poderia agir até mesmo contra os seus súditos. Porém, ele deveria ser visto como íntegro, como leal, como humanitário, como preocupado com os seus governados. Maquiavel, então, nas questões que o Enem costuma trabalhar, é importante sempre mostrar que ele separa o universo cristão, a moral como socialmente ela nos foi ensinada pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos mais velhos, e do outro lado, um universo próprio para a política. Nesse sentido, a pergunta clássica vem a ser: o príncipe deveria ser temido ou amado? Caro estudante, a resposta é sempre temido. O príncipe deveria ser temido porque a natureza humana, na visão dele, o homem apresenta-se como sendo interesseiro, egoísta, vil, dissimulado. Então, Maquiavel coloca o temor como a possibilidade de recurso à força. Sendo assim, Maquiavel inaugura aquilo que está praticamente presente em muitas das teorias políticas contemporâneas: a possibilidade do Estado ser uma instituição a qual detém um monopólio exclusivo do uso da força. Maquiavel não está preocupado não com o bem-estar social, Maquiavel não está preocupado em agradar os seus súditos. Maquiavel traz no livro a ideia de que o governante deve possuir o poder, aumentar, perpetuar-se no cargo, dissociando-se de Platão e Aristóteles, que viam a política como uma produtora do bem-estar social. Maquiavel diz que isso irá acontecer. A realização, por exemplo, de uma obra pública, da pavimentação de uma rua, da construção de uma creche, fosse o mundo de hoje, isso seria consequência de um poder político estável. Há uma outra coisa também importante no autor. Ele traz duas metáforas, a metáfora do leão e a metáfora da raposa. O leão é a possibilidade de usar a força. A raposa vem a ser a astúcia, a inteligência. Então, o príncipe, ele deveria, muitas vezes, agir com flexibilidade para lograr êxito em suas decisões. Então, Maquiavel, ele é um dos principais personagens filósofos desse universo político. Tá legal, pessoal? Um abraço.